gente vai começar dentro de alguns tempinhos, só vou certificar que tá tudo ok aqui. Então, é rapidinho, obrigado. Assim, quem puder e quem quiser, encosta um pouquinho mais pra frente, porque vai ser um pouco diferente a dinâmica agora da palestra do Zila. Eu acho que não vai ser bem uma palestra, vai ser mais um bate-papo, ele vai falar algumas coisas. Nós temos uma convidada aqui também, que é a Mirella, uma representante da Endeavor, então ela vai ajudar nesse bate-papo junto com o Zila. Obrigado. Começar agora. Você não pode colocar uma foto da lembra que a gente estava comentando sobre o design, o cara falou praticamente o Ok, galera? Obrigado. Então, eu vou convidar aqui Gustavo Zila e a Mirella. Gustavo Zila, ele é sócio fundador da Horta, que é considerada uma das maiores desenvolvedoras do mobile do Brasil. Há algum tempo foi vendido para Ponto Mob. Eu acho que ele pode falar melhor que eu sobre isso. E a Mirella é representante da Endeavor e vai ajudar nesse bate-papo junto com o Zila. Ok, sejam bem-vindos. Oi pessoal, bom dia. Obrigado pessoal da organização por convidar a gente. Eu sou responsável por cultura e educação empreendedora na Endeavor Nordeste. A gente já está no país há 13 anos, o escritório Nordeste fica lá em Recife, vai fazer quase 3 aninhos agora. No próximo mês a gente completa finalmente os 3 anos. Estou na Endeavor tem pouco mais de um ano e estou sempre assim, tentando entender melhor como é que é o ecossistema empreendedor, né? E vocês que são alunos, vocês que participam desses eventos, vocês estão envolvidos com empresas juniores, são assim, pontos-alvo, assim, certíssimos para a gente entender como é que está o ecossistema, o que é que está faltando para vocês na universidade, quais são os pilares que estão ajudando ou que deveriam estar ajudando vocês para poder empreender, né? A gente acredita e sempre incentiva as pessoas assim, de mostrar que empreendedorismo é sim uma opção de carreira. Você não precisa só ser um funcionário, você não precisa entender muito bem de tal assunto, se formar e virar um concursado.
Você pode sim empreender, empreender é legal, quebrar faz parte do processo, né? Ainda é um tabu muito grande para o brasileiro, para o nordestino nem tanto, graças a Deus, mas a gente sempre incentiva muito. E vocês são portas, são chave, assim, são contatos maravilhosos que a gente tem. Eu tenho tido muita resposta nos outros estados do Nordeste e é justamente vindo de vocês, alunos. Porque vocês que vão bater na porta da gente ou de outras instituições que lidam com empreendedorismo para melhorar o ensino nas universidades, para poder levar projetos, para poder apresentar seus projetos, se informarem como criarem suas startups, enfim, estarem no mercado. Eu vou ficar aqui até um pouquinho depois do evento, quem quiser dar uma palavrinha para saber um pouquinho melhor sobre a Semana Global do Empreendedorismo, que a gente teve uma apresentação, acho que nem todos aqui estavam participando, foi um grupo menor, que é um projeto que a gente ajuda a desenvolver, um movimento mundial, que aqui em novembro ocorre, o mês todo de novembro, e a gente vai estar com várias atividades bem bacanas na Bahia. E aí eu vou passar aqui para o Zília. Bom dia, agradeço a turma da Empresa Júnior, Jaldino, Marcelo, que me pegou ontem, pelo convite. Aliás, a Empresa Júnior não tem nada, parabéns pela organização, já empreendendo desde cedo. Eu sou Gustavo Ziller, sou fanzaço de música, empreendedor, pai da Trinca da Pesada. Estou aqui para falar um pouquinho desse universo de montar, desmontar e vivenciar empresas no limite, as que dão certo e as que dão errado, né? Eu queria começar o papo aqui com vocês mostrando um vídeo que eu acho muito legal. Não sei se vocês conhecem o que eu vou mostrar aqui, mas depois a gente pode falar um pouquinho mais, e acho que tem muito a ver com esse universo que vocês estão e com o que vocês têm de objetivo de vida, né? Objetivo de sustento. A gente mostra aqui, é rapidinho, são 4 minutos se eu não me engano, mas tem muita gente que vocês conhecem falando e infelizmente é em inglês. Então se tiver alguma dificuldade depois a gente fala um pouquinho mais. Solta aí. Eu ia falar com a voz do Bill Gates aqui. Vocês sabem da história do Bill Gates? Já viram aqui Piratas do Vale do Silício? Alguém já viu esse filme? Isso é educação fundamental para vocês. Pegar, baixar e entender ali como tudo começou. Volume do player, talvez. Enquanto a turma tenta... Às vezes baixou sem áudio, né, Jaldinho? Tem áudio? Rapaz, esse aqui é o mágico da Empresa Júnior. Você viu o que ele fez? Ele nem tocou no computador, mano. E o negócio apareceu. Fiquei com medo. Tá dando pra todo mundo ouvir? Actually had something come up and say hello world. I made a computer do that. It was just astonishing. Deixa eu só falar uma coisa aqui rapidinho. Olha, esse é um instituto nos Estados Unidos que começou recentemente. Depois vocês pesquisam, tem o site deles, code.org. Eles estão fazendo uma campanha para programação se tornar matéria básica nas escolas fundamentais americanas, tá? Então o moleque que está ali saiu a primeira maternal, né? Depois vem elementary, fundamental e high school, né? Desde do elementary
o cara ter noções de programação. Então vocês vão ver o que os caras estão aprontando aqui, isso é espetacular. I was 13 when I first got access to a computer. My parents bought me a Macintosh in 1984 when I was 8 years old. I was in 6th grade. I learned to code in college. Freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program that played tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. Learning a program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters. And I wrote this little program and then basically just add a little bit to it. And then when we learned something new, I looked it up, either in a book or on the internet, and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something, or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but you know, what isn't? A lot of the coding that people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. You have to be a genius to read. Even if you want to become a race car driver or play baseball or build a house, all of these things have been turned upside down by software. What it is computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. When I was in school, I was in this after-school group called the Whiz Kids, and when people found out, they laughed at me, and all these things. And I'm like, man, I don't care. I think it's cool, and I'm learning a lot, and some of my friends have jobs. Our policy is literally to hire as many talented engineers as we can find. The whole limit in the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. Fantastic chef. Free food, Breakfast, lunch, and dinner. free laundry, Snacks, even places to play and video games and scooters. There's all these kind of interesting things around the office and places where people can play or relax or go to think or play music or be creative. Whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. To be able to actually come up with an idea and then see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands. I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. Just to think that you can start something and
your college dorm room, and you can have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that 1 billion people use as part of their daily lives is just crazy to think about, right? It's humbling and it's amazing. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You know, you're going to look like you have magic powers compared to everybody else. It's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders are today's rock stars. That's it. Tem algumas coisas aqui. Vocês escutaram o Zuckerberg falando que a política do Facebook é contratar o maior número de engenheiros que eles conseguem, né? O fundador do Dropbox falando que depois que ele entendeu que se ele programa uma coisa que aperta o botão e está disponível para todas as pessoas conectadas no mundo, a humildade que isso traz, né, que é muito humble, ele fala em algumas coisas ali de isso é transformar a humanidade. Precisa falar que esses caras estão estudando a coisa certa na geração correta. Vocês são os mágicos de amanhã, né? Eu não sou programador, eu não codifico. Isso é uma das coisas que eu vou aprender ainda. Eu tenho 2 sonhos ainda a realizar, assim, aprender a programar e aprender a surfar. Essas 2 coisas eu vou fazer. Pessoal, olha só, eu comecei falando um pouquinho aqui de empreendedorismo. Eu já falei que eu não codifico, eu não programo, mas eu estou há 18 anos trabalhando no mercado de tecnologia, né? Eu comecei, como vocês estão aqui, na empresa Júnior, na faculdade ainda, fazendo festas com amigos. E lá, quando a gente começou fazendo festas, a gente percebeu que as nossas festas eram bem frequentadas. A gente lotava os ambientes, lotava com universitários, né, da nossa geração. A gente falou assim, poxa, a gente podia começar a trabalhar com empresas que querem se comunicar com essa turma. Então a gente começou a promover as empresas locais. E eu tive a sorte de promover muito cedo a Telemig Celular, que durante muito tempo foi uma das operadoras no Brasil mais avançadas e mais inovadoras no mercado de celular, né? Já em 98, eu lembro disso, 98 é a fundação do Google, a Telemig já estava fazendo experiências com celular em Minas Gerais. Então, eu tive a sorte de começar a promover os produtos da Telemig dentro das festas que a gente fazia na universidade, né, e ganhava dinheiro com isso. Depois disso, eu passei um ano estudando fora do Brasil, fiz um curso relâmpago de preparação para produção digital em rádio e TV, isso em 95. Imagina, nem existia e-mail ainda. Eu lembro que eu conversava com a minha mulher no Brasil, minha família e tudo, mandando carta. Acho que aqui ninguém escreveu uma carta, ele escreveu carta. Papel mesmo, estava escrevendo uma carta, ia lá, andava 2 quilômetros até o post office, postava a carta e chegava aqui no Brasil. Obviamente já existiam os computadores de alta performance, mas era restrito ao círculo Forças Armadas e faculdades de alto desempenho, né? A gente não tinha abertamente o que ia acontecer, mas logo 2 anos depois, começou a pipocar o mundo da web como a gente conhece hoje, com Google, etc. Quando eu voltei para o Brasil, a gente começou a empreender nesse mercado. A gente fundou uma rádio comunitária que, pela minha experiência na Inglaterra, a gente conseguiu fazer a primeira transmissão em Minas Gerais de streaming na internet. Isso em 99, 2000. Foi quando a nossa rádio explodiu, ganhou uma força muito grande, porque era uma rádio estudantil, era uma rádio que era uma associação comunitária focada no que vocês estão fazendo hoje. É como se vocês tivessem uma rádio para tocar a música que vocês gostam e falar das coisas que vocês gostam. Então isso conectou muito forte com a nossa geração e a rádio explodiu. E depois a gente teve que, obviamente por questões burocráticas e jurídicas no Brasil, a gente teve que abrir mão da rádio. Daí a gente fundou uma produtora de eventos, a gente fundou uma empresa de ativação e promoção, até chegar na Horta, que foi essa experiência toda, né, que culminou na Horta. Quando a gente começou a Horta, a gente fazia
produção de conteúdo digital. Então, tudo que a gente conseguia colocar na web ou no celular, na época isso, a gente está falando de 2003, né? O celular mais poderoso que existia era o BlackBerry, que acaba de morrer, e o Moto X, eu acho. Não era nem Windows, não era nem Windows 8, era tipo Windows 3 ponto alguma coisa. E a gente fez a primeira transmissão também de streaming codificado em rede Edge, também não era 3G ainda. Então a gente começou a enveredar nesse mercado através da música, através das codificações de áudio em streaming, rodar em rede de baixa performance, GPRS, Edge, etc. A Horta foi crescendo. No final de 2009, a gente começou o processo de entrada na Endeavor, que durou praticamente 2010 todo. Processo criterioso, bastante legal, e que para mim foi um grande acontecimento na minha carreira profissional. No final de 2010 a gente fez o painel brasileiro, né? O painel brasileiro são 10 empresários que a gente não tem o que falar desses caras, né? De Beto Sicupira, que é um dos sócios da Ambev, passando pelo Veras, enfim, o Fábio Barbosa, que estava no Santander e hoje é da Editora Abril, né? E por aí vai. O Peter Graber, enfim, tinham 10 empresários notáveis, o Constantino, que hoje é o presidente da Endeavor Brasil. E aí a gente passou pelo processo brasileiro, né? Depois fomos para Londres, em 2011, no painel internacional. Passamos no painel internacional e hoje, e aí no meio de 2011, a gente já era empreendedor Endeavor. Daí até a venda da nossa empresa foi uma montanha-russa, porque o que aconteceu foi quando eu tive as melhores experiências e o network mais rico para minha carreira, para o meu dia a dia, para minha vida, na verdade, né? Porque isso você leva para o resto da vida. Então foram 6, 7 meses ali de network intenso e que realmente mudaram o nosso negócio, né? Eu saí da Ponto Mob, a Horta foi incorporada à Ponto Mob no final de 2011, fiquei final de 2011, 2012 e 2013 até 30 de agosto, fazendo a integração, né, fazendo tudo o que se precisa ser feito quando você é comprado por uma empresa. E desde setembro que eu estou no laboratório, bolando meu novo projeto. Um resumo de 10 minutos é isso. E aquela provocação ali é para mostrar a importância de vocês na nossa vida, né? Mas só como curiosidade, né? Para você ser um empreendedor Endeavor, você passa por diversas etapas, são o primeiro encontro, depois a gente tem os painéis locais, o painel nacional, o painel internacional. Quem é que estava no teu painel internacional? Quem é que estava na mesa lá que você teve que vender a sua ideia naquele tempinho curto? Tu lembra quem é que estava lá? Quem foi que te olhou assim nos olhos assim, e aí, você realmente é empreendedor? Você vai... Quem foram essas pessoas? O painel internacional, diferente do painel brasileiro, que é uma sala como essa, uma mesa em U, e os empresários e os conselheiros Endeavor aqui, você na frente com 15 minutos para fazer o pitch, né? Você tem no máximo 15 minutos para explicar o que a sua empresa faz, qual que é a proposta de valor dela e qual é o sonho grande, né, que você tem. No internacional são várias conversas, né, com duplas. Então sempre é uma pessoa de um país, uma pessoa de outro país, e você passa por 3 conversas conversas maiores, de 1 hora, porque esses caras, a missão deles é te cutucar até onde você... É quase que um interrogatório de preso político. Desculpa a comparação absurda, principalmente no Brasil de hoje. Mas assim, é isso, né? Os caras estão ali para tirar e cutucar e bater e tirar informação e tentar fazer com que você seja pego de calças curtas ali. Eu lembro de 3 pessoas sensacionais. A primeira foi eu não vou lembrar o nome dele porque ele era turco e o nome era muito complicado, mas era o empreendedor mais rico da Turquia, que era uma figura. Ele era dono do Galatasaray, do time de futebol, que na época o Alex, você lembra do Alex, o jogador que está hoje no Curitiba, era
Não, o Fenerbahçe, desculpa. Ele era dono do Fenerbahçe. E o Arex era o principal jogador do Fenerbahçe. E ele começou a pegar a gente de um jeito... Eu e meus outros 2 sócios, né? Eu falei, puta, eu vou ter que quebrar o clima com esse cara, porque ele tá muito duro na conversa. Aí eu brinquei com ele e falei assim, puta, cara, você podia mandar o Alex de volta para Belo Horizonte, mas para jogar no meu time. Ele já jogou no time de lá, agora ele podia jogar no Galo. Aí ele falou assim, você é torcedor do Galo? Eu falei, sou. Aí o cara, opa, conectei com ele, né? E eu lembro dele, que foi um cara muito duro, fez perguntas duras. Lembro do fundador e presidente mundial da Warner, do Bromer, da família dele. Esse eu fiquei muito empolgado de conhecer e conversar, porque acho que um dos assuntos que mais me interessa hoje em dia é música, né? Sempre foi, né? E lembro do presidente então, que foi uma pessoa que também fez uma super diferença nas mesas, que ele era então o CEO global da Ernst Young. E ele estava se aposentando ali. Dali ele era o último painel dele e o último ano dele na Ernst Young. Então foi muito bacana, foi muito rico. Mas é impressionante, foram 5 dias de mestrado, PhD em empreendedorismo. Então assim, a gente viu um pouquinho da tua história, viu que não foi na universidade que foi... A universidade foi o ponto principal para você ser empreendedor. Ou isso veio de você desde muito novo? Né? Porque a gente... Com Semana Global, principalmente, a gente fala, a gente quer fazer com que todo mundo seja empreendedor, entenda a oportunidade que ele tem, que invista, quer uma forma de carreira. Mas aí tem gente que chega assim, sim, mas e aí? É natural, como músico, você desde pequenininho, é natural você ser músico, é natural você ser empreendedor, ou é uma coisa que você desenvolve, né? Então a gente sempre fala que a gente envolve, mas a gente também quer desenvolver esses empreendedores. Para você era um empreendedor e se descobriu empreendedor na universidade, com essa questão da rádio, das festas, ou você foi desenvolvido como empreendedor depois que você viu uma oportunidade de ganhar dinheiro com essas festas? Né? Eu acho que a diferença de cultura, eu vou comparar com os Estados Unidos, não porque obviamente a gente tem várias admirações pelos gringos e algumas coisas que eles fazem, e outras nem tão legais assim. Mas mais para ter um parâmetro para vocês entenderem. Nem nos Estados Unidos nem no Brasil se ensina empreendedorismo. A gente não aprende isso em escola, em nada, nem lá. A diferença é que lá existe um padrão para que isso aconteça, que é o que a Endeavor e vários outros institutos estão tentando fazer no Brasil. Que tipo de padrão, né, que você tem para você se tornar empreendedor ou querer fazer as coisas? Primeiro, entender que qualquer coisa que você faça é empreender. Vocês empreenderam fazendo esse evento espetacular. Isso é um empreendimento único, né? E eu desde cedo fazia coisas. Fazer coisas é natural de um empreendedor. Eu acho que a diferença para mim foi que eu fazia coisas em ambientes criativos. Em ambientes que faziam eu entender que aquilo poderia ficar maior, poderia ficar cada vez mais legal, né? Eu morei em Belém do Pará dos 6 anos aos 12 anos. Quando eu tinha ali uns 10, 11 anos, eu cheguei em casa para minha mãe e falei assim, mãe, eu queria organizar uma liga de futebol da rua. Você empresta o quintal de casa? Aí, como toda mãe, eu falei assim, esse menino é doido, não vai dar em nada esse negócio, né? No nosso primeiro evento lá, tinham 9 times de futebol, 4 na linha no gol, e o quintal da minha casa de crianças de 12 anos. Então, assim, tudo com a capacidade de você querer fazer um negócio existir, né? Empreendi com 10, 11 anos de idade, não é verdade? Tudo envolve isso. Aí qual que é a diferença entre você manter esse padrão ou não manter? O incentivo, a porta aberta, mais sims do que nãos. Eu tive mais sims do que nãos na vida, isso eu tive... isso eu levo para frente com os meus filhos, né? Se meus pais tivessem dito mais não, ou me xingado de doido mais vezes, talvez eu não tivesse feito tantas coisas e coisas diversas quanto eu fiz, né? Então acho que esse padrão a gente encontra nos nossos ambientes criativos. Salvador é uma cidade que transpira isso, né? Salvador inventou um estilo de música, inventou uma indústria em cima desse estilo de música e ganha milhões de dinheiros em cima disso, que é o empreendedorismo mais perfeito do que esse ciclo que foi montado aqui, né? Então acho que empreendedorismo não existe escola, e cá entre nós eu acho que nunca vai existir. Agora, existe um padrão para que você queira fazer coisas durante a vida, montar negócios, montar empresas e fazer
da sua vida uma aventura nesse sentido, e acho que uma das coisas é viver num ambiente criativo, que não precisa de dinheiro para isso, né, gente? Eu não estou falando aqui que você precisa mudar para Stanford, conhecer o Zuquinho lá e trabalhar no Facebook, não é isso. Ambiente criativo existe em vários... deixa eu contar uma história para vocês aqui espetacular. Eu fiz um empreendimento esse ano, que eu fui escalar uma montanha no Nepal. Aí, lá pelo 7º dia de escalada, eu estava num vilarejo chamado Deulari, que fica a 3.800 metros de altura. Devia viver ali umas 100 pessoas nesse vilarejo, nos Himalaias, né, do lado esquerdo do Everest, numa região que chama Annapurna. A gente chegou cansado da trilha esse dia, a gente andou tipo umas 8 horas, subindo e descendo pra caramba e tal, e eu fui direto pro refeitório do lugar que eu ia dormir. Quando eu entrei no refeitório, envolvido assim, Mirella, tinha 200 posters, cachecol, bandeirinha do Manchester United, que é o principal time da Inglaterra. Eu olhei aquilo e falei, caramba, cara, que viagem é essa, né? 3.800 de altura, no fim do mundo, no Nepal, uma neve danada. Tô no vestiário do Manchester United. Cara, só falta o Rooney entrar ali agora, eu desmaio, caio duro no chão, apavoro, né? E aí eu tomei meu chazinho ali, fiquei olhando aquela situação e fiquei pensando assim, cara, tenho certeza absoluta, que o dono desse lugar aqui, ou quem mora aqui, é o fã do Manchester United. E ele deve ter montado um time de futebol do local. É óbvio. Dormi com aquilo na cabeça. Aí no dia seguinte eu falei, vou procurar um campinho de futebol. Acordei mais cedo, não deu outra. O cara montou um campinho de futebol, tinha as bolas de couro, ele educava os menininhos da vila para jogar bola. Ambiente criativo. O cara fez daquilo ali a vida dele, a criatividade dele. Olha que bacanérrimo, né? Então, assim, esses empreendimentos, empreender é isso. É você acreditar que é possível ter um campo de futebol, um time de futebol do Manchester United a 3.800 de média altura com menos de 17 graus. Isso é empreender, né? Menos 17 graus. E aí, assim, você tá falando essa relação do sim e do não, que às vezes a gente inventa alguma coisa em casa e o pai diz não, a gente se desempolga. Então a gente vai e leva pro professor, não, professor, vê só esse projeto aqui, vê que legal. Ele vai dizer assim, menino, vai estudar, não vai empreender, não inventa. Né? Você tá na universidade para aprender, não é pra sair daqui agora não. Como é que é a tua relação com mentoria? Que a gente tem um exemplo muito bom e jovem, que é a Bel Pesce, ultimamente, né? Ela tá, assim, tipo, é uma figura do empreendedorismo, é Moisés Feelings, né? A gente brinca. Pra onde ela vai, ela arrasta multidões que querem conhecer, que querem entender qual foi o processo dela. E mesmo antes dela entrar no MIT, dela ter conquistado tudo que ela conquistou, ela lembra que quando ela era bem mais nova, por volta dos 15, 16 anos, ela teve uma pessoa que fez uma mentoria com ela. Algo muito mais simples, não era o cara mais top do mundo, não era um Jorge Paulo Lemann da vida, mas ele conversou com ela, entendeu o que é que ela estava querendo fazer. Então, de mentoria, assim, quais são suas experiências de mentoria e o que é que você acha, assim, realmente importante da mentoria? O que é que trouxe para você, assim, do Ziller? Uma frase boa diz que, assim, se um velho tá indo no caminho dele devagar, ande atrás dele, não ultrapassa não. Eu também tive vários mentores, assim, que depois, pensando esse ano, é um ano que eu pensei muito na vida, sabe? Diz a minha filha que é a crise dos 40. Tô chegando nos 40, aí falou, ó, pai, comprou uma moto, tá indo pro Nepal, isso aí vai dar merda esse negócio aí. Aí ela falou isso comigo, acredita? Mas eu tive vários, eu comecei a pensar, né, tive vários pequenos mentores, né? Meu avô, que era um cara que eu admirava pra caramba, e por aí vai. E é impressionante o poder do sim, Mirella, é impressionante. É impressionante, e isso é uma coisa que eu tomo muito cuidado na educação dos meus meninos, e eu acho que todo professor, eu também dou aula, deveria ter esse cuidado. O poder do sim, né? O poder do sim é transformador. Não é necessário, mas o poder do sim é transformador. Às vezes eu digo sim pro meu moleque mais novo, sabendo que vai dar merda, mas só para ele ir lá e se ferrar, entendeu?
Porque imagina assim, se você fica falando não, o cara vai crescer, vocês vão crescer com uma cabeça de que não dá, né? É difícil isso. Tem um outro exemplo que eu falo direto para as pessoas quando eu dou aula. Eu gosto de dar aula muito para primeiro e segundo período de faculdade, que é quando a turma está entrando ali querendo comer asfalto, né? Vão montar não sei o quê. Que assim, eu raramente uso a palavra inteligente com meus filhos. Ser inteligente pra caramba. Ser inteligente pra caramba. Ser inteligente pra caramba. Eu não uso. Porque inteligente é uma coisa que é assim, se o cara é inteligente pra caramba, vocês viram aqui o Bill Gates falando, o outro cara falando que programar, você não precisa ser gênio pra programar. Você tem que ser esforçado. É muito diferente ser gênio e esforçado, concorda? Eu prefiro ser esforçado, né? E aí eu fico vendo meus filhos assim, se eu fico falando que esse moleque é inteligente, imagina no dia que ele fracassar. Mas o FDP do meu pai falou a vida inteira pra mim, desde que eu engatinhava até os 22 anos que eu era inteligente. Por que essa merda não deu certo? Ele não vai pensar assim? Não dá, gente. Não dá, entendeu? Então assim, a escolha das palavras é fundamental na carreira do empreendedor. Eu tive bons tutores de escolha de palavras, né? Esse é um exemplo. Então eu prefiro falar para meus moleques que eles são esforçados, corajosos, né? Bem melhor do que ficar falando que ele é brilhante, inteligente. Não existe. Para mim, gênio é uma pessoa que se esforçou muito e identificou o talento dele bem cedo. Para mim isso é o gênio. Não é um cara que caiu um raio, surgiu o Ayrton Senna. Papo furado isso. Ou então é a gente decretar o nosso diploma de incompetente. Por que aqui não pode sair o próximo Steve Jobs? Porque o raio não caiu na nossa cabeça, caiu na cabeça dele? Pera lá, né? Não é assim. Aí a gente já desistiu, a gente aqui já está desistindo. Eita, vamos pra praia tomar cerveja, né? Não é isso, né, gente? Então, assim, é muito melhor você identificar e se propor como empreendedor desde cedo, criar padrão e executar isso, fazer acontecer. Que uma hora, com seu esforço, né, com a sua garra, com a sua vontade, as coisas vão dar certo, as coisas vão virar, seu sonho grande vai acontecer, você vai entrar na Endeavor, você vai conhecer as pessoas certas, vocês vão estar em eventos como esse, trocar network, a coisa vai aí vira, a coisa vai, entendeu? Eu acho que é bem por aí. Galera, é um bate-papo, então quem tiver pergunta, levanta a mão, que aí a Mirella concede a vocês a pergunta. Tá ok? Pronto. Faz uma de você então. Aproveita que tá com o microfone. Eu estava lendo no texto da página 50, você abriu empresa de amplificadores. Não entendi o final da empresa de amplificadores. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa história é ótima. Eu sou fã de música, né? Eu sou guitarrista, tive banda e tal. E tenho uma adoração por válvulas, ciência de baixa tecnologia. Nikola Tesla, pra mim, sou fãzão. Aí, cara, eu tava um dia navegando no YouTube e vi um vídeo de dois engenheiros malucos demonstrando um amplificador que eles tinham montado o protótipo. Eu fiquei encantado com aquilo, falei, puta, que sonzeira, né? Os caras estão fazendo um negócio muito legal. E comecei a procurar contato, entender quem eram os caras e tal. Cheguei até um deles, que é meu sócio hoje, que é o Marcos. Falei, cara, vamos encontrar, quero conhecer vocês e quero entender isso aí. Conheci os caras, fiquei impressionado com a capacidade de engenharia de um deles, que é o Felipe, que é o nosso engenheiro-chefe. O Marcos é o nosso chefe de protótipo, pesquisa e desenvolvimento. E falei, vamos fundar uma fábrica. Vamos fazer uma fábrica handmade de amplificação de guitarra valvulada brasileira, que o sonho grande vai ser o primeiro amplificador brasileiro handmade comprado por pessoas do mundo inteiro. Uma marca brasileira de classe mundial. Essa foi o nosso primeiro papo. Aí a gente foi para minha casa, ligava no valvulado lá o som, ficava escutando sons de guitarrista que a gente admira, e a gente foi fechando, a partir de experimentações, o primeiro circuito do amplificador. Deu certo, a gente fez o primeiro protótipo,
e já tem 2 anos e meio de fábrica. E desses 2 anos e meio a gente provou que é possível, né, o nosso MVP. A empresa já está saudável, ela já é lucrativa, e eu vou anunciar para vocês aqui de antemão a nossa próxima conquista. Meus sócios vão me matar, mas é legal. A gente está levando ela para os Estados Unidos. Então a gente está montando uma fábrica nos Estados Unidos, em Orlando, e lá a gente vai começar a fazer o nosso primeiro projeto, que é um amplificador chamado Vira-Lata, Made in USA, Designed in Brazil. Gato Preto Classics. Gato Preto. Ele conhece, hein? Alguém mais quer fazer uma pergunta? Então, enquanto vocês estão pensando em várias perguntas sensacionais, faça a próxima. Qual é a grande carga, assim, qual é a grande lição, o que é que tu tem de experiência de vida até agora, como empreendedor, entre conviver com pessoas, entre sócios, entre clientes, empresas, assim, o que é que tu traz, assim, qual é o principal da sua bagagem que você já pode trazer para os meninos e dizer assim, vai lá, investe, faz isso, não tem medo, se joga? Eu tenho uma verdade que, quando eu falo isso lá na Endeavor, por exemplo, tem gente que assusta, que é assim, eu gosto de ter sócio, adoro sócio, e acho que vocês deveriam começar a pensar desde cedo nisso. Eu não conheço uma pessoa que desenvolveu algo grandioso, né? Grandioso é diferente de grande, tá, gente? Grandioso eu acho mais legal. Grande, não sei se é tão legal assim, né? Grandioso é uma coisa que te dá orgulho, né? Falando lá dos amplificadores, cara, quando eu vi o nosso primeiro cliente postando um vídeo no YouTube com o amplificador tocando, eu chorei igual um menino pequeno, porque isso é fulfillment, é realização, né? Você entendeu? Isso é completar o ciclo do empreendimento. Você viu um vídeo na internet, você quis ser dono daquilo ali, você identificou quem eram os caras que fizeram, aprimorou aquilo, sentou com os caras, foi lá num contador, fundou uma empresa, fez não sei o que, arrumou uma indústria, parará, nananana, fez o primeiro protótipo, criou um site para vender. Aí vai um camarada de Belém do Pará, clica lá, compra, na hora que pintou lá no painelzinho lá, comprou, cara, compraram o amplificador nosso, espetacular, né? Então isso é o que deixa a gente emocionado, né? Essa realização, né? Eu fiz isso com sócios, eu não consigo fazer isso sozinho, porque eu consigo entender aonde eu sou bom. Eu tenho um campo aqui que eu consigo ser muito bom em atuar. Só que uma empresa, para ser completa, precisa de outras coisas, né? É complicado, né? E um sócio, eu acho que te ajuda nos momentos mais complicados que você vai passar nesse caminho. Porque não é só a história bonita que o empreendedor vive, tem muita história que vocês não costumam ver nesses vídeos aí, né? A parte ruim de tudo, quando o cara perde casa, o outro quebra, o outro não sei o que, o outro tem uma empresa com 2.000 funcionários e no dia seguinte já não tem mais nada, né? Então, mas assim, eu acho que um sócio divide isso com você, e quando você escolhe um sócio legal, que realmente te completa, tem os mesmos valores, é demais, assim. O meu sócio, que inclusive está no meu projeto de empresa nova agora, ele está comigo desde essa época de festas na faculdade. A gente tem 19 anos de sociedade. E coisas que deram certo, coisas que deram muito certo, coisas que deram errado e coisas que deram muito errado, né? Eu acho que a gente perseverou como companheiros ali de acreditar que a gente consegue fazer coisas melhores, né? Existem 2 tipos de lealdade, tá, gente? 2 tipos. Alguém aqui viu Breaking Bad, essa série aí que ficou, né? Depois de Breaking Bad, eu entendi os 2 tipos de lealdade. Quem assistiu vai me falar se é verdade ou não. Não, eu não vou falar spoiler não, sem spoiler. Fiquem tranquilos. Existe a lealdade que você compra e existe a lealdade que você conquista. Qual que vocês acham que é a mais bacana? Né? Então o sócio é a lealdade que você conquistou. A lealdade que você compra, ela é uma relação, ela vai ser sempre tensa.
E eu vi isso nas empresas que eu montei. As pessoas chaves que você comprava a lealdade sempre tem uma relação meio... Agora, a lealdade que você conquista... Agora assistam Breaking Bad para vocês entenderem como eu cheguei na... Você falou que nesse processo de criação tem muitas coisas que dão errado, muitas coisas que dão certo. E você citou algumas coisas que deram errado nesse processo de criação da da horta deve ser lida como e o que vocês fizeram para contornar essas coisas? A horta começou de um jeito bem interessante. Eu acho que isso é um conceito legal de passar para vocês também. Quando a gente começa a entender do alto para baixo, qual que é o mercado que a gente trabalha, né? Para mim, eu simplifiquei de duas formas. Para mim, existem dois tipos de mercado. Você vai montar uma empresa, um produto, um restaurante, qualquer coisa que vai vender para outra empresa. Ou você vai vender para consumidor, né? Então, ou eu vou ter uma empresa que eu faço coisas para outras empresas usarem, eventualmente até disponibilizarem para os consumidores, ou eu faço uma empresa para vocês usarem. Gato Preto Classics é uma empresa para vocês usarem. A Horta era uma empresa para outras empresas usarem, né? Bem diferente, modelo B2B, Business to Business, e B2C, Business to Consumer. A Horta era uma empresa B2B, e ela começou depois que a gente conseguiu o nosso primeiro contrato. Foi como a gente financiou a empresa. A gente não pegou dinheiro com o pai, com o irmão, com ninguém. A gente não queria pegar empréstimo. E na época não existiam as aceleradoras. Não existia ainda esse mundo de coisas legais que estão acontecendo no Brasil cada vez mais. Então a gente conseguiu o primeiro... A gente não tinha o produto, mas conseguiu o contrato. Aí a gente pegou o dinheiro e foi lá desenvolver o produto. Foi assim que começou a Horta. Tem 3 coisas que aconteceram na trajetória da Horta que eu costumo dizer que foram as grandes dificuldades. A primeira foi... a gente não conseguia dar o próximo passo de faturamento da empresa e a gente não entendia por que isso acontecia. A gente, durante 4 anos, faturava R$1 milhão por ano. Os 4 anos. A empresa era lucrativa, o tamanho da empresa permitia aquilo, e a gente poderia, Joaldino, ter ficado desse tamanho o resto da vida. Estava todo mundo felizão, né? Só que a gente fala, não, mas pô, a gente não vai conseguir fazer essa empresa tracionar, fazer essa empresa crescer, fazer essa empresa ter empresas gringas utilizando os produtos dela. Não é possível que a gente não consegue fazer isso. E a gente não conseguia. Eu e meu sócio, Leonardo, meu sócio há 19 anos, a gente não entendia o que era. Eu falei, cara, vamos trazer outras pessoas para nos ajudar a fazer isso, que a gente não está sabendo fazer, né? Aí a primeira dificuldade, cara, foi a seguinte... Eu e meu sócio, a gente era dono de 100% da empresa. Quando você toma essa decisão de querer ter outras pessoas para te ajudar a fazer isso, você vai ter que abrir mão da empresa. Você vai ter que abrir mão, você vai ser diluído, né? A sua participação na empresa vai diminuir. E a gente trouxe 2 pessoas, 2 amigos para dentro da empresa que sabiam fazer isso, que sabiam identificar os pontos fortes e multiplicar o padrão que aquilo acontece para crescer muito. E durante um bom tempo eu fiquei com muita dúvida se a gente tinha feito a história certa, porque eu abri mão de ações da empresa para uma coisa que eu tinha um feeling, mas não tinha certeza que ia acontecer. No final deu certo. No final do 2º ano, com esse novo grupo de sócios, a gente já faturava R$5 milhões. Então em 2 anos a gente conseguiu quintuplicar o faturamento da empresa. Isso foi uma coisa que eu aprendi bastante, que estava dando errado, e com essa história a gente fez dar certo. Uma outra coisa também que aí foi dores mesmo, é dividir. Isso é uma coisa que todo mundo comete erro, e americano não, o americano aprende isso desde cedo, porque a cultura americana tem essa cultura interna de casa mesmo, que é dividir, separar a pessoa jurídica, ou seja, sua empresa, da pessoa física. Isso é uma coisa que brasileiro, rapaziada, Ave Maria, é difícil demais, né? E eu, principalmente, que não fui educado dessa forma, era mas uma zona. Meus sócios ficavam, desculpa o palavrão, puto da vida comigo, porque eu misturava tudo, né? E a gente passou muito problema, com algumas discussões mais duras, por
não saber separar a pessoa jurídica da pessoa física, né? Isso vocês precisam levar em consideração desde cedo ao montar empresas, sabe? Isso quebra a empresa. E a gente quase quebrou a Horta. Quase. A Horta faturava 5 milhões de reais por ano e a empresa quase quebrou. Tinha clientes como Ambev, Bradesco, Itaú, Oi, Claro, Vivo, e a empresa quase foi pro buraco. Muito em função dessa história, desse legado que eu carregava de não separar o que é da empresa e o que é dos sócios, né? Então isso foi uma outra dificuldade que eu tive. E a terceira, que eu aprendi bastante, eu procuro não cometer, é um clichê, tá, gente? Isso é clichêzão, mas é fato, assim. Não repetir as cagadas, né? É clichê, mas é isso, né? Não repetir erro. Tem uma frase, um ditado popular que fala que burrice não é você errar a mesma coisa a segunda vez, né? Errar não é isso? Já é burrice, exatamente, obrigado. Mas é isso, né? Então você não fazer com que isso vire um padrão na sua vida é muito importante, né? E na Horta, em alguns momentos, a gente insistia nas besteiras, sabe? Falei, putz, cara, a gente tá vendo que isso tá dando errado, por que não corta esse produto da empresa? Ah, mas por que fulano de tal, que é uma empresa grande, que pode nos dar outros contratos, usa? Afe Maria, a gente cometia esse erro, não foi uma vez só, não, né? Então esse tipo de coisa a gente tem que entender que não faz sentido, tem que largar, solta, bola pra frente, entendeu? E esses foram os três que mais dos momentos assim que mais me chamaram a atenção nesse processo todo da Horta. Foi um processo de quase 8 anos, né, da fundação da empresa até ela ser vendida, né? Você falou sobre a sua empresa amplificadora e eu gostaria de saber assim, o seu investimento inicial, sua empresa era muito faturada e depois passou para a parte de produção de série, ou você ainda tem essa questão de ser muito faturada? Ela é handmade, né? Ela não é manufaturada no sentido de indústria, né? Você não tem uma linha de produção como, por exemplo, os nossos concorrentes maiores, Marshall, Fender, etc., tem em países como Tailândia, China, México, etc. A gente é 100% handmade. Inclusive, uma parte do fechamento do amplificador, qualquer pessoa consegue fazer. A gente costuma fazer uns churrascos nas casas de uns dos sócios, para essa parte de fechamento, os próprios sócios, nossos filhos, todo mundo faz. E é uma coisa que a gente escreve nas cartas de recepção, de bem-vinda, de bem-vindo da pessoa que compra. Ó, esse amplificador foi feito tal dia, tal hora, quem fez a primeira parte de assembly foi o Matheus, filho do Ziller, que tem 8 anos de idade, Itananã. Isso é escrito para as pessoas que compram os amplificadores. A gente não tem intenção de ser indústria, de ser uma fábrica como é a Fender. A gente tem a intenção, nos Estados Unidos vai funcionar como funciona no Brasil, de criar núcleos de produção que vão fechar os amplificadores baseado no modelo de negócio da empresa. Então cada núcleo de produção vai ter a missão de fechar 50 amplificadores por semana, por exemplo, 30 amplificadores por semana, dependendo do núcleo de produção, né? Esse é o nosso modelo, não é um modelo de virar uma mega indústria com 50 mil funcionários, essas coisas, né? De novo, fazer uma marca brasileira de classe mundial, seja respeitada no mundo inteiro, uma marca de amplificadores, né? A gente já conseguiu coisas incríveis. Tem um amplificador nosso no inventário de Abbey Road. Se você for gravar hoje em Abbey Road uma banda, qualquer banda pode abrir lá o catálogo de amplificadores que eles podem usar e tem lá um Gato Preto Classics. Vários guitarristas brasileiros usam, vários, mas assim, de Andreas Kisser do Sepultura até André Strovan, que é um bluesman famosíssimo daqui, Rick Furlano, Beto Kobayashi, enfim, Lobão, Lenine, Vuk Tolstói, Júnior Tolstói, várias pessoas usam, né? E nos Estados Unidos também, o Billy Graziadei do Biohazard está usando, tem um, no estúdio dele tem um. O disco novo do Raimundo está sendo gravado no estúdio do Billy Graziadei com o nosso amplificador. Então, esse que é o nosso sonho, esse é o sonho grande dessa fábrica, de ter a nossa marca sendo utilizada mesmo, né? Que isso é outro erro, cara. A sua pergunta é boa porque incorre em outro erro da maioria das pessoas que montam empresas, né?
Eu já escutei isso demais. Vou montar a empresa para ganhar dinheiro. Primeiro, você não ganha dinheiro, né? Quem ganha dinheiro ganha na loteria. Você faz, é diferente. Beto Sicupira fala isso. Ninguém ganha dinheiro, você faz dinheiro. E segundo, que quem é dono da sua empresa, né, a pessoa mais importante da sua empresa não é quem está botando dinheiro para você se financiar. Seja você, seu pai, uma aceleradora, um venture capitalist ou um private de growth. É o seu consumidor, é o cara que vai comprar. Se você não consegue fazer um cara comprar seu produto, não existe empresa. Fecha, não comete o mesmo erro e já vai para a próxima. Entendeu? Já vai fazendo. Se a gente tivesse lá atrás, você que fez a pergunta, se a gente não tivesse conseguido vender, uai, não faz sentido, fizemos alguma coisa errada, né? Vamos ver o que é e não vamos repetir o erro, né? Respondi a pergunta ou me confundi aqui? Entendi. Eu vou responder falando um pouco mais amplo para dar exemplo de várias formas aqui. Qual que é o dinheiro mais barato que existe para você se financiar? O seu. Se você não tem, da sua família, seus amigos, seu pai. Eu conheço pessoas que montaram empresa pegando dinheiro com 40 pessoas. Amigo, pai, irmão, mama. Cada um deu ali um pouquinho, o cara montou a empresa. Esse é o dinheiro mais barato que tem. Não tem juros, se tiver muito baixo. E você não tem uma parte da sua empresa comprometida, uma parte grande da sua empresa. Normalmente você vai vender ali 10% da companhia, 5%, né? Esse é o dinheiro mais barato. Depois tem as verbas de subvenção. Governo, programas aceleradores, verbas que o governo te passa, ou alguma instituição não governamental, não precisa ser só governo, né? Que você vai ter aquela verba, não tem juros e você não precisa devolver o dinheiro. Né? Quando bem utilizado, isso transforma sociedades. No Brasil, tem muita coisa bem feita nesse mercado e tem muita coisa muito mal feita. Né? O povo pega dinheiro, some com dinheiro, leis de incentivo que a gente conhece muito bem e por aí vai. Aí depois começa o dinheiro que você vai se comprometer de alguma forma. Você vai se comprometer fazendo uma dívida, você pode pegar esse dinheiro emprestado do banco, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do venture capitalism, né? É uma dívida que você contraiu. Né? Ou você pode vender parte da sua empresa, como acontece hoje no Vale do Silício, que é o ecossistema mais evoluído que existe. Você vai lá com seu PowerPoint Company ou com uma ideia muito boa, passa o chapeuzinho lá nos Venture Capitalists, acumula, pega ali seu primeiro round de financiamento, que pode ser de anjo, pode ser de seed, etc. Só que ali o cara já comeu 25, 30, 40% da sua empresa. Né? No meu caso, é a primeira vez que eu vou fazer desse jeito, de passar Angel, depois Seed, depois Série A nessa empresa nova que eu estou montando. Até hoje, ou eu fiz com dinheiro de família, que me emprestava, ou entrava no negócio com você, ou eu fiz com financiamento do mercado, eu vendia para alguém, essa pessoa comprava, com esse dinheiro eu ia lá e fazia o produto, que foi o caso da Horta, ou no caso da Gato Preto, os 4 sócios colocaram um pouco de dinheiro, foi muito pouco mesmo, a gente comprou os componentes que precisava para fazer o primeiro protótipo, fizemos o primeiro protótipo, distribuímos para alguns guitarristas testarem, fizemos um burburinho, e depois que a gente viu que funcionava, a gente colocou um pouquinho mais de dinheiro para montar os primeiros 10. A gente vendeu os primeiros 10 e aí o próprio fluxo de caixa se ajustou e a gente comprava a peça na medida que o dinheiro entrava. Entendeu? A gente não precisou colocar 200, 300, 400 mil reais na empresa. A Gato Preto Classic existiu com 50 mil reais de investimento. Primeiro foi 10 mil, depois mais 40 mil. Então com 50 mil a gente fez uma empresa que hoje tem quase 500 amplificadores vendidos, amplificadores no mundo inteiro, amplificador na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil inteiro. Se você pega um mapa de onde tem amplificador rodando, é incrível. Né? Uma empresa brasileira, 100% brasileira, sócios brasileiros, que a gente tem esse sonho de ser uma marca de classe mundial. Aproveitando que estava falando sobre investimento, assim, o que é que funciona melhor? Assim, o que é que vai vender de fato o seu negócio, a sua ideia? É você saber apresentar bem
ou a ideia tá tão 100%, sabe, tem aquele piso, já tem um teto, já tá tudo muito certo, mas às vezes você gagueja um pouquinho, você não sabe explicar tão bem, você tá vendo aquele cara, pode mudar a tua vida, pode estar sendo seu parceiro ou seu investidor, e ele nota que você só não soube apresentar muito bem. O que é que conta mais para você conseguir um investidor? É uma boa apresentação, mesmo que seja uma ideia que ainda está no papel, porque você quer ter alguém que te ajude a tirar do papel, ou a ideia que já está fora do papel e você não é tão bom assim se apresentando? É uma boa ideia, é muito importante. Não necessariamente precisa ser uma ideia inovadora, porque inovação é um conceito que é super subjetivo, né? Mas uma boa ideia, sim, e uma excelente apresentação. Eu fico profundamente magoado, triste, quando eu converso com pessoas que vêm me apresentar ideias que não se prepararam. E assim vai com entrevista de emprego também. Quando já deixei de contratar várias pessoas que, sabe, vem com um papo que você fala, cara, não é possível, né? Eu acho que é fundamental você se preparar. Eu nunca fracassei numa apresentação. Não é porque eu sou um gênio, de novo, não é porque eu sou muito esforçado. Eu treino o que eu vou falar. Treino mesmo. Quando eu dou aula em faculdade, quando eu faço keynote, se hoje aqui a gente tivesse combinado que seria uma apresentação formal, um keynote, eu treino isso, eu escrevo o que eu vou falar. Vocês estão aqui para escutar o que eu tenho para falar. Imagina se eu não venho aqui preparado para isso. Vocês vão me mandar a merda. Com toda razão. Entendeu? Então, quando você vai na frente de um cara que você quer vender a sua ideia, você quer fazer uma empresa, você quer que ele seja seu sócio colocando dinheiro, cara, você tem que perder noites de sono, se necessário, ou de dia, ou estudando o que você vai falar. Você tem que estudar muito aquilo ali. Você não precisa ser um gênio, você precisa só se esforçar, só estudar. Entendeu? Eu quero montar uma empresa de amplificadores de guitarra. Eu quero ter um sócio para eu fazer minhas primeiras 10 unidades. Então eu entendi o que eu quero, eu preciso de dinheiro para as minhas primeiras 10 unidades. O que eu preciso falar para esse cara? Eu preciso falar como que é o amplificador, aonde ele vai ser produzido, qual que é o mercado, por que a gente acha que tem tração nesse mercado, qual que é a faixa de preço, quais são os amplificadores concorrentes que estão na mesma faixa de preço, por que a gente tem a petulância de concorrer com a Fender e a Marshall, que são as maiores do mundo, né? Eu tenho que ter resposta para isso. Então não dá para eu ter a ideia, preparar um PowerPoint ou um business model ou um plano de negócios muito legal, mas na hora H chega lá e fala assim, mas olha, é porque a Fender, sabe como é, né? Não é, né? Vocês já viram alguém que sucedeu, né? Que conseguiu fazer coisas grandiosas, coisas legais, coisas que faz o cara ficar nas nuvens com a realização, travar em algum momento? Já viram as apresentações do TED, apresentações que tem no YouTube, tem como que o fulano de tal foi lá fazer o primeiro pitch dele do Facebook. Não existe isso, porque o cara tem uma paixão tão grande, quer fazer aquilo ali, que ele se esforça, ele estuda, ele lê, ele vai lá e fala, né? Não tem a ver com timidez, não tem a ver com ser extrovertido ou não, tem a ver com nada. Agora, isso é a coisa mais importante da vida de um empreendedor, saber defender suas ideias. Se você não consegue defender suas ideias, é um problema para você. É um problema. A ideia pode ser lunática. Gente, vamos parar para pensar aqui. Olha só. Mineiro demais, né? Olha só. Imagina 30 anos atrás, tá? Eles têm 20, mas eles vão imaginar. Imagina há 35 anos atrás, um cara dando uma aula no MIT, dizendo para os meninos assim, pessoal, daqui a 35 anos, 5 bilhões de pessoas no mundo vão estar conectadas através de um computador pessoal que você leva no bolso e tem capacidade de processar X informações por minuto, e que através de um clique você vai saber quais são os principais pontos turísticos de uma cidade e quem são os principais guias, porque vai ter uma espécie de software instalado nesse negócio que vai te dar essa informação em tempo real. Os meninos assim, tá doido, esse cara enlouqueceu, o que ele tá falando? Não tô nem entendendo o que ele tá falando, né? Agora imagina o cara que foi empreender, o Sergey e o Larry lá,
buscar o angel funding dele para o Google para defender essa ideia, ou defender o TripAdvisor, ou defender o Foursquare, ou defender o, sabe? Esses caras, eles têm que fazer, é isso, os caras são os, estão olhando lá na frente, né? Um outro exemplo para vocês, eu lembro direitinho, eu sou de Belo Horizonte, né? Eu lembro um drama na cidade de Belo Horizonte, foi dramático, drama geral. Quando, eu nem lembro quem era o governador, acho que era o Hélio Garcia, não lembro quem era. Quando ele resolveu fazer o aeroporto de Confins, que hoje é o principal aeroporto de Minas Gerais. Ele mandou o aeroporto, vai lá pro Caixa Prego, é mais longe que o aeroporto de vocês aqui. Cara, isso na cidade, na classe média, você tá louco, isso não existe. Isso foi o quê? Sei lá, 20 anos atrás, né? Você vai em Belo Horizonte hoje, se não existisse Confins, a gente tava ferrado. Os caras que são responsáveis por infraestrutura em países têm que ser os maiores piradores e malucos do mundo, porque esses caras têm que sempre pensar 20 anos para frente, porque é muito rápido, principalmente no momento que a gente vive. É muito rápido tudo. Vocês têm que, sabe, se não existisse o aeroporto de Confins lá, não sei quem conhece Belo Horizonte, eu sei que o Marcelo morou lá, ele tá aqui, ele vai concordar comigo, tá ferrado, cara, não existe, já não tá dando conta, né? O legado da Copa do Mundo, gente, tem um monte de besteira, roubalheira, é óbvio, que pena, a gente tem que questionar, então não é assim, mas assim, que bom que fizeram os estádios, que é óbvio que vai precisar, infraestrutura é necessária para a coisa acontecer, aeroporto, Google, né? Em 50 anos a gente transformou o mundo numa velocidade que, se não fossem por pessoas defendendo ideias, pegando financiamento, empreendendo, não teria acontecido. Então, defender uma ideia, defender o que você pensa, o que você quer fazer, o que você ama, é fundamental. Se você defende com propriedade, aí é muito mais fácil, mais simples conseguir um financiamento. Um financiamento, de repente, até de um venture capitalista ou de um seed, de alguma coisa, né? Então, como a gente tá com um tempinho, levantaram a mão ali, querem fazer uma pergunta? Ou só foi assim, o espírito sozinho? Ele fez um assim, ele depois subiu, desceu assim, nossa, ficou tímido, né? Tem. Eu queria perguntar, você está com o objetivo de expandir muitas vezes, de nível mundial. Como é que faz você controlar a ansiedade se você de repente viu que a empresa vai crescer muito rápido? Para uma pessoa ansiosa isso é impossível, é só tomando Rivotril. Eu pretendo ser sócio da fábrica que faz o Rivotril. A gente tem um planejamento muito legal assim, para essa expansão. E ela prevê a produção em 3 anos de até 500 unidades por mês, não mais que isso. Então, resumindo, o que a gente fez foi espalhar em 3 anos os núcleos que vão chegar a 500 amplificadores produzidos por mês, né? Com uma média de preço de $1.500, essa é o tamanho da empresa em 3 anos. Aí, a partir disso, a gente senta de novo e vê para onde vai, né? Mas é passo a passo, não dá para você ir, porque uma coisa que acontece muito também, talvez sua pergunta tenha a ver com o que eu vou falar agora, é assim, tem muita gente que cresce muito rápido e tem problema e quebra, né? Porque não consegue acompanhar o custo necessário para essa cadeia de entrega. Dá uma descasada, essa descasada faz uma barrigada na empresa desse tamanho, não consegue empréstimo, não consegue financiar, e quando vê, puta, mas era uma empresa linda, maravilhosa, vendia pra caramba, mas quebrou. Porque descasou o que é capaz de fazer e gastar dinheiro para entregar um produto de qualidade com a entrega, né? A gente não quer cair nesse erro. Isso eu já caí, por exemplo, numa empresa minha que deu muito errado. Então hoje a gente tem lá, é bem controladinho e tal. Eu não acredito muito também em plano de negócios, assim, de tem que ser assim, aqui é sua Bíblia e tal. Eu acho que você tem que ser um capitão do navio que enxerga o iceberg na frente e tem coragem de desviar, né? E então acho que é bem por aí. É controlado mesmo a produção e vai seguindo. Mesmo porque é handmade, não dá pra fazer, não dá pra produzir 4.000, né? Eu queria saber, durante a carreira de empreendedor, se você se utilizou de crowdfunding e se não, por quê? Porque não foi uma opção.
Cara, eu não utilizei porque não era um conceito da minha época. Crowdfunding é uma coisa moderna, né? Uma coisa da economia moderna, a famosa economia criativa. Eu acho que se tivesse, obviamente teria feito 200, 300, etc. Não só crowdfunding como os tradicionais que tem, Kickstarter, o Catarse no Brasil, etc. Mas alguns outros que existem por aí. Eu acho uma ferramenta fundamental. Que bom que você lembrou disso e tocou no assunto, que é uma outra forma de você financiar a sua empresa, através de crowdfunding. Tem muita gente legal. A Nest, uma empresa americana que está revolucionando utensílios básicos de casa que você tem vergonha de ter, ela foi uma empresa Kickstarter, começou no Kickstarter, né? Então, eu acho que isso é maravilhoso. Economia criativa é demais. Cara, tem uma cervejaria inglesa, depois vocês entram no site que vocês vão conhecer, que é um negócio espetacular que eles estão fazendo. Chama Brewdog, B-R-E-W, de brewery, né? Dog, D-O-G. É uma cervejaria handcraft, artesanal, que a forma que eles conseguiram entender para crescer é o seguinte: eles convidaram qualquer pessoa que gosta de cerveja a ser sócio deles. Então eles pegaram, se eu não me engano, 10 ou 20% da empresa e estão vendendo ações na internet para você sócio da Brewdog. E aí tem o plano de negócios dele, que é ter X pubs com a cerveja e tal, assim. É demais o negócio. Eu tentei ser sócio, mas você tem que ser residente de lá e tal, não tem jeito, né? Mas a economia criativa vai ser isso. Na Califórnia existe um movimento muito grande para as pessoas consumirem produtos feitos lá na Califórnia, né? E é economia criativa, crowdfunding, é uma espécie de crowdfunding da vida real. A Mirella é a pessoa que mora em Santa Cruz, que faz as quilhas de prancha de surf mais legais do mundo, mais legais que a Mormai, que a, sei lá, os fabricantes de prancha. Aí Santa Cruz resolve comprar da Mirella. Crowdfunding, economia criativa. Cerveja, está acontecendo isso muito no Brasil. Aqui no Brasil tem uns movimentos de cerveja local, né, de produtores, que está todo mundo resolvendo comprar dos caras, né? Literatura. Tem uma empresa de São Paulo que chama Brink Books, que começou dessa forma, né? Então acho que é bem lembrado, cara. Crowdfunding é um caminho. E não é só o crowdfunding na internet, tá? Porque aí também todo mundo fala, botar um... Não é isso. É o crowdfunding da vida real também, né? Que é o exemplo que eu acabei de dar aqui. Só complementando. No caso da Gato Preto Classics, que é mais recente assim, que não... A gente está considerando isso. A gente está considerando ter uma parte da empresa comprada pelos fãs da empresa. Que é uma forma de você se conectar. Eu acredito muito em propaganda, mas eu não acredito na propaganda atual, principalmente na feita no Brasil. Eu acho que esse setor está demorando a entender essa tal da economia criativa, entendeu? Eu acho que quando você faz esse tipo de coisa, aí é matador. Eu acho que o que a Brewdog está fazendo lá para mim vale mais do que o anúncio no principal programa de TV da Inglaterra, entendeu? A gente está considerando sim. Isso é uma coisa que está no nosso BP lá. Você que perguntou também de ter um pouquinho de uma espécie de crowdfunding, né? Considerando. Pronto, pra gente encerrar, por causa do horário. Tem duas perguntas que a gente sempre faz quando está próximo, evento Endeavor, que faz parte dos pilares da gente, que é o sonho grande e empreender é. Então são duas provocações que eu também queria deixar aqui para vocês, assim, qual é o sonho grande de cada um aqui, ou dos grupos que estão aqui, e o que é empreender para vocês, né? E aí eu queria saber de você, qual é o seu sonho grande, ou o seu próximo sonho grande, se você está próximo de realizar o que você já tinha, se você já está pensando em outro, e empreender é... Meu próximo sonho grande ele está dividido em duas linhas, né? A primeira é com a Gato Preto, que é ter uma marca brasileira de classe mundial, utilizada por todas as pessoas, todos os músicos, amadores, profissionais que a gente consiga colocar, e não necessariamente, em momento nenhum eu coloquei aqui durante esse papo nosso em ganhar dinheiro com a Gato Preto, etc e tal, né? O que eu quero é que as pessoas usem. Naturalmente, obviamente, se elas estão usando, as coisas estão acontecendo, né? Então esse é o nosso grande sonho grande com a Gato Preto. Pessoal, meu sonho grande pessoal agora
é assim, eu tenho uma coisa que eu percebi esse ano, que eu tenho muito de que eu chamo de 5-year cycle, que é o ciclo de 5 anos. Eu tenho um prazo de validade, incrível isso. A cada 5 anos é a crise dos 5 anos, né, dos 40. Eu tô com um sonho grande, que é essa nossa próxima empresa vai ser incorporada no Vale do Silício. E um dos sonhos grandes é suceder no Vale do Silício. Um brasileiro suceder no Vale do Silício. Existem alguns casos e a gente quer, eu e os meus 2 sócios, a gente quer ser um desses casos de brasileiro que sucedeu lá. Ah, mas por que você está pensando em ir para lá e não ficar aqui? É pessoal. O Brasil é do caralho. As coisas que estão acontecendo, isso aqui é do caralho. Isso que vocês fizeram aqui, bato palma para vocês, tá? Não é pessoal mesmo, é um sonho grande de conseguir fazer uma startup dar certo lá, né? Quem não tem desafio na vida? Tem que ter, né? Eu coloco um desafio na vida. Eu fui escalar o Annapurna, quero aprender a surfar, quero aprender a programar. São os desafios que você se impõe na vida. Nosso próximo desafio é isso, é suceder lá. E no negócio de empreender, essa é uma pergunta tricky, né? Porque empreender parece o amar é. Lembra do amar é, aquelas figurinhas? Não tem vocês também não, né? Amar é não sei o quê. Mas eu não sou tão velho assim também não, viu, gente? Eu ainda não fiz 40 não, sou jovem. Mas olha só, o empreender basicamente acreditar que uma ideia sua pode dar certo. O resto é historinha, é blá blá blá. São coisas bonitas que ficam assim, mas se você realmente acredita que sua ideia pode dar certo, você já está empreendendo, né? Essa história nossa de ir pro Vale do Silício fazer acontecer, se der errado, já deu certo. Porque vai envolver, sabe, uma preparação, tudo para que isso aconteça, que a gente já está aprendendo, a gente já está vivendo com a intensidade, a gente já está deixando nossa marca aqui, para filhos, para amigos, para família, para todo mundo que está envolvido nesse processo de ir, né? Então empreender é acreditar nas ideias, acreditar que você pode pegar e fazer, cara, né? Fazer acontecer. Eu vi o tanto de coisa que a empresa Júnior está fazendo aqui, esse evento que vocês fizeram, tirar uma ideia do papel e colocar, né? Vocês conseguiram colocar a Endeavor envolvida no evento, vocês conseguiram me trazer para cá, vocês trouxeram o Mad Dog, vocês trouxeram o CTO do Peixe Urbano, vocês mobilizaram para concentrar a agenda dessa galera toda, né? Isso é empreender, né? Façam, né? Recado que eu deixo, eu nunca hesitei em fazer, me ferrei pra caramba, mas é isso que eu falo com o Mateuzinho lá, entendeu? Pai, e se eu fizer isso aqui e colocar isso na geladeira e fizer isso, ela vai cair em cima de mim? Vai lá, vê que isso vai cair. Sei lá, é óbvio que vai cair, né? Basicamente isso, né? Não sei, essa pergunta é ou não, né? Ou ele dá um jeito de fazer. Exatamente. Cara, você fala um negócio legal. Outro dia eu estava fazendo o dever de casa, de escola com a minha filha mais velha, e ela está aprendendo equação. O jeito que ela aprende equação hoje não é o jeito que eu aprendi. Não é mais o jeito que eu aprendi, principalmente porque ela está numa escola construtivista. Ela estava fazendo o dever assim, ela falou assim, tá certo. Aí eu vi a resposta, mas eu não conseguia saber se estava certo. Eu precisava resolver para dar na mesma resposta que ela, né? Aí eu fiz do lado a equação e deu certo. Eu falei, não, tá certo, mas o certo é esse aqui. Ela falou, hã? Eu falei, o certo é esse meu jeito. Eu falei assim, não, o certo é o meu. Aí eu falei, uai, mas como? Pai, nós chegamos no mesmo resultado. Eu também sei pensar de um jeito que dá certo. É óbvio, não é? É óbvio. Ok, entendi. Tá certinho. Eu gostaria de agradecer ao Gustavo Zilla e à Mirella por ter aceitado o nosso convite. Então a gente vai encerrar o bate-papo agora. Quem quiser procurar para fazer alguma pergunta, ele vai estar disponível. A gente vai dar um tempinho para o almoço agora e tá voltando duas... peraí, deixa eu só olhar aqui. Ok, 1h30, 1h40 no máximo a gente começa a palestra do Ale, porque ele tem que sair também, tá ok? Obrigado.
Quero ver quem vai deixar o copo aqui. Quero ver quem vai deixar o copo. Vem, bora almoçar logo, gente. Calma. A gente vai aonde? 12h30 já. Não sei, eu tô sentindo aqui no altar da frente tem um restaurante. A gente só tirar uma foto com o Zila rapidinho. Cadê o Lucas? Lucas!